Pedro de Medeiros, muito obrigado aqui pela presença no Poder Expresso. Agradeço muito aqui a gentileza, aqui o seu tempo. Pedro, vamos tentar destrinchar aqui essa retirada do sigilo, né, do relatório e também o envio desse relatório para a Procuradoria-Geral da República pelo ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O que é que isso significa em relação aos próximos passos dessa investigação? Muito obrigado mais uma vez aqui. Léo, eu que agradeço pelo convite, por essa oportunidade. Saúdo aos espectadores, aqueles que nos assistem. E já respondendo à sua pergunta, o que nós temos hoje? Só fazendo um rápido retrospecto aqui. Nós temos uma investigação que tramita do Supremo Tribunal Federal e o relator, quem preside essa investigação é o ministro Alexandre de Moraes, e ele então encaminhou à Polícia Federal para que a Polícia Federal fizesse essa investigação. A Polícia Federal então fez a investigação, finalizou a investigação, fez um relatório final e entregou ao ministro Alexandre de Moraes, e nesse relatório a Polícia Federal emite a opinião dela, a polícia, entendendo que houve sim indício de que houve uma prática de vários crimes. Aqueles crimes de tentativa de golpe, tentativa de depor um governo devidamente constituído, que estão previstos lá no Código Penal e com penas gravíssimas. Abolição violenta do Estado, golpe de Estado, organização criminosa. Isso é o relatório da polícia. Isso, então, é entregue para o ministro Alexandre de Moraes e ele, então, encaminha esse relatório, essa investigação, para o Ministério Público. É o Ministério Público Federal, no caso, é para o chefe do Ministério Público, que é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República, então, recebe essa investigação da polícia com o relatório final e ele não está submetido a esse relatório. Ou seja, ele não está obrigado a seguir o relatório. O Procurador-Geral da República ele tem 3 caminhos agora. Ele pode devolver para a polícia fazer mais investigações. Ele pode entender que já há elementos suficientes para ele, então, pedir a instauração de uma ação penal contra ou todos ou alguns dos investigados, ou pedir o arquivamento, dizer, olha, apesar do que a polícia me trouxe, eu acho que é o caso de arquivar, não vou fazer uma acusação formal perante o Supremo Tribunal Federal e peço o arquivamento. Isso pode se dar com relação a alguns dos investigados ou com relação a todos os investigados. Então ele pode devolver para mais investigação, pedir o arquivamento ou formalizar uma acusação e pedir a instauração de uma ação penal contra alguns ou todos os investigados. Então vai depender agora do Procurador-Geral da República fazer esse movimento. E aí, para quem ele endereça esses pedidos? Aí sim, para o ministro Alexandre de Moraes, que pode decidir isso individualmente, monocraticamente, e ou submeter ao colegiado do Supremo Tribunal Federal. Então, em tese, esses são os próximos passos que podem e devem acontecer. No caso do Alexandre de Moraes, ele continua como principal magistrado nesse caso. Quando esse relatório da PGR voltar para o Supremo, volta para as mãos do Alexandre de Moraes, é isso? Exato. Essa investigação da polícia agora vai para o Ministério Público Federal, o Procurador-Geral da República, que vai tomar alguma dessas 3 medidas, pede mais investigações, pede arquivamento, ou formaliza uma acusação, que é chamada denúncia, e isso volta para a mão do ministro Alexandre de Moraes. Isso é o que deve acontecer. Há prazo para que isso aconteça? Não, ainda não há prazo. E é importante que se diga que hoje o que nós temos é uma investigação e o indiciamento, que é isso que a polícia fez ao final, é apenas o seguinte: olha, você que é investigado, eu concluí o meu relatório, o meu inquérito, e para mim há indícios sim de que você cometeu esse crime. Ponto. Isso não é uma ação penal, não é uma acusação formal e muito menos é uma condenação. É importante que isso fique claro. Esses próximos passos é que vão dizer o que é que vai acontecer. Por enquanto, sim, são todos presumivelmente inocentes. E com relação ao que você me perguntou sobre a retirada do sigilo desse inquérito agora que chegou ao Supremo Tribunal Federal, isso é praxe, tá? Os inquéritos, quando são finalizados e chegam ao Supremo Tribunal Federal, em regra, retiram-se os sigilos deles e dão ciência para a população conhecer o que está acontecendo. Isso é normal. Então vamos lá, vamos tentar aqui para que a gente consiga mastigar ao máximo traduzir aqui esse juridiquês. Nesse caso do indiciamento, como você disse, é essa parte da Polícia Federal.
na ação do Ministério Público Federal, se tem um outro tipo, né, de figura jurídica e depois, também, a partir da decisão monocrática do Alexandre ou do Pleno do STF, se ele eventualmente levar, aí se tem outras figuras jurídicas. Vamos tentar elencar aí, a partir de agora, considerando uma possibilidade desse processo, né, desse relatório, ele tenha seguimento ali, né, ele não seja arquivado pelo procurador, quais, de fato, aqui as figuras jurídicas para cada um desses passos, Pedro, por favor. Ok, vamos lá. Eu tenho, então, a primeira fase, que é a investigação. Finalizou a investigação, houve o indiciamento. O indiciamento é, olha, na investigação que eu fiz, eu acho que há elementos suficientes com relação a você. Então, eu estou formalizando, só te avisando. Olha, eu colhi elementos suficientes. Indiciou. Muda nada na vida da pessoa, porque não é uma ação penal, não é uma condenação. E aí ele encaminha esse relatório ao Ministério Público, ao Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República pode pedir o arquivamento ou formalizar uma acusação. Se ele formaliza a acusação, ele vai denunciar um ou todos os investigados, dizendo, olha, eu acho que essas pessoas aqui realmente cometeram tais e tais crimes, e eu então quero iniciar uma ação penal contra elas, perante o Supremo Tribunal Federal, para, ao final, vê-las condenadas por isso. Então, se o Procurador-Geral da República entender que realmente ele concordar com a polícia, entender que houve crime cometido por aquelas pessoas investigadas, ele vai oferecer, então, uma denúncia contra essas pessoas. Aí essa denúncia vai para o ministro Alexandre de Moraes, que vai submeter essa denúncia ao colegiado, e o colegiado do Supremo Tribunal Federal vai dizer se aceita essa denúncia e instaura uma ação penal contra essas pessoas. Ou pode rejeitar a denúncia também e não instaura ação penal e arquiva tudo até agora. Mas se o colegiado vem e diz, concordo com a denúncia oferecida pelo Procurador-Geral da República e instauro a ação penal contra essas pessoas, aí passa para uma outra fase. Essas pessoas passam a ser acusados ou denunciados. Aí vai ter uma fase, aí essa é uma fase perante o Supremo Tribunal Federal, que é a fase de ação penal. Ouvem-se testemunhas, produzem-se provas, fazem-se perícias. Aí, ao final dessa fase da ação penal, aí tem novamente um outro julgamento perante o colegiado do Supremo Tribunal Federal, que é o julgamento de mérito. Que aí sim, nessa fase é que se vai dizer se condena ou absolve aquelas pessoas que haviam sido investigadas, depois foram denunciadas, aí agora vai se dizer se condena ou absolve essas pessoas numa decisão colegiada do Supremo. Então, primeiro eu tenho uma investigação, depois eu tenho uma denúncia, ação penal e, finalmente, uma decisão de condenação ou de absolvição. Nessa etapa, Pedro de Medeiros, no Ministério Público, tem investigação própria também do Ministério Público? Perdoe, Léo, cortou. Nessa fase agora do Ministério Público, tem investigação, além do Procurador-Geral, enfim, poder pedir outras investigações para a Polícia Federal. O MP também investiga alguns elementos desse relatório e da Polícia Federal? Sim, uma vez que esse relatório é encaminhado agora ao Procurador-Geral da República, desse relatório, o próprio Procurador-Geral pode pedir novas investigações, ele pode dizer, olha, eu preciso que a polícia investigue mais coisas ainda, eu ainda não estou pronto para fazer um juízo final, ou ele pode, sim, entender que aqui já é suficiente para oferecer denúncia com relação a essas outras pessoas, mas encaminhar cópia desse relatório para outros membros do Ministério Público em todo o país, pedindo para que se apurem outros fatos relacionados ou conexos com relação a outras pessoas. Sim, isso é possível. Muito bem. Pedro, em relação aos prazos, você disse, não tem prazo. A gente sabe que, por bastidor, né, nos bastidores, essa decisão do PGR vai ser ali para fevereiro, enfim, para sair o ano. Evidentemente que também a gente sabe que o mundo, né, do jurídico, ele também combina com o mundo político. O ano que vem é um ano que não é um ano eleitoral, efetivamente. Então você vai ter ali uma distensão, pelo menos em relação a esse caráter próximo ali de urnas, como por exemplo foi nesse ano.
mas, como você disse, não há prazo. A expectativa é que essa nova ação do MP se dê em fevereiro, né? E aí, possivelmente, pelo relatório, pela denúncia ali em relação, pelo menos, boa parte dos envolvidos ali, mas eu queria saber o seguinte, não há prazo, de fato, o Gonê pode ficar com esse relatório aí, o tempo que ele bem entender? Na prática, sim, pode. É claro que não vai demorar, até porque é um assunto de alta complexidade, de alta relevância na República, certamente tem prioridade em todos os lugares onde passa, tem uma pressão política, uma pressão social, a própria imprensa está em cima disso, mas não há um prazo propriamente dito. Claro, há alguns prazos, ele tem que oferecer uma denúncia em tantos dias, e se não oferece, a vítima pode oferecer uma queixa-crime subsidiária. Isso são filigramas jurídicas, isso é uma coisa muito técnica, mas na prática não tem prazo, a não ser que demore muito tempo e acabe ocorrendo a prescrição, mas a prescrição para casos como esse é a prescrição para quase 20 anos, então não é algo que se considere, mas eu não acredito que demore não, mas prazo não há. Pedro, muito se fala do protagonismo do Alexandre de Moraes em relação a esse relatório, a todo esse processo. Pelo que você percebe, a partir da tua própria experiência, essa investigação e esse relatório que agora chegou finalmente aí na PGR, ele de fato tem um ineditismo em relação ao protagonismo de um ministro? Queria a sua avaliação em relação a isso. Bem, muitos têm falado sobre o protagonismo do ministro Alexandre de Moraes, mas é importante que se tome, primeiro, um dado. Ele é o relator do caso. Se ele é o relator do processo, é claro que é ele que vai tomar todas as decisões. Os processos, quando chegam em tribunais, eles são distribuídos para um dos integrantes, ou desembargador, ou ministro, e ele passa a ser o relator. As decisões, quem tomará naquele processo, é sempre aquele relator. E das decisões dele, quem não gostar da decisão, vai recorrer para o colegiado. Então, ele é o relator. Então, as decisões quem vai tomar? São ele. Ponto. É por isso que há esse protagonismo. Ele é o relator. Partindo dessa premissa, não é o que nós discutimos. Pode-se discutir, e nós temos visto isso publicamente, algumas manifestações pela imprensa, de que ele tem um interesse pessoal. Ora, ele é o juiz da causa, ele é membro do Supremo Tribunal Federal. Qual ministro do Supremo Tribunal Federal não está pessoalmente envolvido numa situação em que há ataque ao Supremo Tribunal Federal? Qual membro da República Federativa do Brasil, integrante ou do Executivo, ou do Legislativo, ou do Judiciário, não está pessoalmente envolvido num possível ataque às instituições, aos mandatos, aos cargos deles? Todos estão. Eu, advogado, eu estou pessoalmente envolvido. Se acaba a democracia, se acaba o Estado de Direito no meu país, acaba a minha profissão. Eu vou ter que mudar, fazer outra coisa para viver. Então, todos estamos pessoalmente envolvidos. Isso não pode ser um critério para querer se afastar um juiz. E, de novo, nós já tivemos, no passado recente, um juiz que estava pessoalmente envolvido com o caso, que foi o caso da Lava Jato. E isso foi muito ruim para a República. Nós não queremos repetir isso, mas eu não posso concordar com quem diz que a atuação do ministro Alexandre de Moraes é semelhante, nem de longe. Ele está agindo como relator do caso. E tanto ele como todos nós, os ministros do Supremo, desembargadores de tribunais, ministros de outros tribunais, nós advogados que prezamos e vivemos e dependemos da democracia, do Estado democrático de direito, todos estamos envolvidos no caso. Se você não conseguir me encontrar alguém que não está pessoalmente envolvido nesse caso para atuar nele, me indique, porque eu não imagino. Muito bem. Pedro de Medeiros, muito obrigado aqui pela presença, pelo tempo, enfim, pela gentileza aqui com a gente e também aqui pela clareza nas explicações em relação a esse relatório. Espero e já está convidado aqui para participar com a gente aqui do desenrolar desse caso, enfim. Muito obrigado a você, viu? Eu que agradeço pela oportunidade, sempre à disposição. Um grande abraço a todas e todos.